Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o meu pensamento a Deus, nosso Pai Criador, e agradecer as oportunidades que apresenta, as muitas chances de crescimento que nos proporciona. Muito particularmente, agradecer essa oportunidade reencarnatória que nos concedeu a todos. Rogar aos bons amigos da espiritualidade que trabalham na Seara do Mestre Jesus, a companhia e o aconselhamento, rogando que os irmãos se mantenham conosco, nos auxiliando, para que das leituras do dia de hoje nasçam novos entendimentos, nos proporcionem novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Na semana passada nós começamos a estudar o capítulo 2º da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que tem por tema da encarnação dos Espíritos. E é um capítulo curto, muito curto, né? Ele abrange 3 tópicos: objetivo da encarnação, a alma e materialismo, no total 17 questões. A título de ligação com o nosso último estudo, né, vamos rever alguns conceitos que nós fixamos lá atrás. Né. Nós vamos rever basicamente a leitura que nós fizemos da questão 132 até a 140, foi onde nós paramos. Então, como objetivo da encarnação, fica claro para nós, fica fixado, né, que ela se destina a proporcionar a nós, filhos de Deus, espíritos filhos de Deus, a oportunidade de chegar à perfeição. E concomitantemente, né, como parte desse processo, para chegar à perfeição, participar da obra de criação divina, desenvolvendo tarefas que Deus nos atribui. Aqui, né, justifica aquela máxima que a gente fala, por vezes, que Deus ajuda o homem, né, pelas mãos dos homens. Então, essa máxima eu acho que sintetiza bem, né, a nossa participação na obra de criação, na obra divina de criação. Ficou também para nós fixado que trata-se de um processo a que todos os espíritos se submetem, independentemente do estágio que estejamos, antes de alcançar a situação de espíritos puros, né, a encarnação é um processo que nos afeta a todos. Né. E também vimos que quanto menos imperfeições a corrigir, né, menos tormentos o espírito enfrenta na encarnação, nas reencarnações. Né. No segundo tópico, né, que é o que nós estamos para terminar hoje, que é o estudo a alma, né, conceituação. Então, cabe lembrar, né, a definição de espírito, né, ou o conceito que se aplica à palavra espírito como sendo a individualização do princípio inteligente. Né? Criaturas ou seres inteligentes da criação, criaturas de Deus dotadas de inteligência. E logo na abertura ele puxa, né, são 2 questões que o Kardec formula a respeito de espírito e alma, tentando estabelecer as definições dos termos, né? E o nosso orientador ele diz que espírito é a individualização do princípio inteligente, são seres que povoam o mundo invisível, diz ele. Né? E aí, alma, né, como consequência, ele diz que são os espíritos, as almas são os espíritos
encarnados temporariamente, né, para se purificar e esclarecer. Aqui nós temos que, já que nós estamos fazendo um estudo, tentando definir o alcance dos termos, né, a significação dos termos, acho que tem que ficar para nós essas duas definições, né, bem evidentes. Quando nós estivermos falando de espíritos, né, não a palavra espírito que nós empregamos alegoricamente, né, o espírito da lei, nós estamos falando de seres inteligentes da criação, espíritos, né, nós estamos falando de alma, o entendimento tem que ser perfeito, né, fora das alegorias, dentro da tecnicidade que exige o estudo da doutrina, esses dois termos têm definição. Então, a alma é o espírito encarnado que está temporariamente em trabalho para se purificar e se esclarecer. Também, no estudo que nós já empreendemos, ficou para nós uma outra ideia que tem que... nós já temos essa noção de importância, mas tem que ficar patente. O homem, o ser humano, né? A gente fala homem como ser humano. O ser humano, ele tem uma constituição tripartite, 3 partes, né? E ali, na questão 135A, né, fica evidente para nós, fica patente o conceito. O homem, o ser humano, é constituído de alma, corpo e perispírito, entendidos por alma, o princípio inteligente que habita o corpo. O corpo como porção de matéria animada pelo princípio vital. E o perispírito como um laço de ligação entre o corpo e a alma, já que são constituições diferentes. Os elementos constitutivos do corpo e do perispírito são diferentes, da alma são diferentes, né? Então surge a necessidade de um meio de ligação, algo que consiga fazer a comunicação entre entre essas duas matérias tão distintas, né? Então, o perispírito como meio de ligação, como laço de ligação, como meio de comunicação, né, que transmite as ordens, que faz chegar ao corpo as determinações do princípio inteligente, né, do espírito, e que faz chegar ao espírito as sensações da matéria. Também ficou bem patente as diferenças entre princípio vital e princípio inteligente, né? Espírito e princípio vital. E a independência que tem a alma em relação ao corpo, né? Então, o corpo ele depende do princípio vital para se manter operante, para a vida, né? A alma se serve do corpo para agir, para trabalhar, para laborar, né? E fica patente que há vida orgânica, né, sem alma. A gente pode ver isso com clareza nos vegetais, né? Mas a alma não se serve de um corpo sem vida. Então, há necessidade da vitalidade, do funcionamento do corpo para que a alma o habite. Por fim, um conceito também que nós já tínhamos visto, se não me engano, na questão 92, que é a indivisibilidade do espírito, o reforço disso. O espírito não anima, não dirige 2 corpos diferentes simultaneamente. Ele habita um corpo, ele dirige um corpo.
Da mesma forma que ele não se distribui, não se divide, não se distribui nas diferentes partes do corpo que ele habita, né? Então, o espírito é uno, indivisível. Repassando esses conceitos, vamos voltar então ao nosso estudo. Nós paramos na questão número 140, né, que fala exatamente dessa indivisibilidade, né? E vamos para 141. Na questão número 141, Kardec pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo é exterior ao corpo e o circunvolve, o envolve, a alma por fora da matéria? E o orientador responde assim: a alma não se acha encerrada, presa no corpo, qual um pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, essa irradiação, nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros. Um, sutil e leve, é o primeiro, ao qual chamas perispírito. Outro, grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germen, um núcleo. Como o germen em um núcleo, já o temos dito. Isso que Kardec pergunta deve-se vamos dizer assim, a visão que muitos têm, né, alguns chamam aura, outros chamam halo, né, aquela auréola, né, luminosa que fica fora dos limites do corpo. Aquilo é a irradiação própria do espírito, da alma, né? Então ele diz, a alma não está encerrada, ela não está presa, efetivamente não está guardada dentro do corpo. Ela se exterioriza com irradiação, né? Ela irradia e se manifesta exteriormente. Irradia, não está, ela irradia. Muito bem. A 142, Kardec pergunta: que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança vai se completando a cada período da vida? Como se a alma também fosse crescendo junto com o corpo. É a questão que ele coloca. E o orientador responde assim: o espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam. Ainda aí, tomam o efeito pela causa. A gente sabe isso cientificamente, a palavra da moda é comprovação científica, nós sabemos, né, que a criança, logo quando nasce, ela está com os órgãos imaturos. O cérebro, por exemplo, que é o que coordena o corpo, né? Nele estão as glândulas, a glândula mãe e tal, nele estão as glândulas principais, né? O cérebro, por exemplo, ele amadurece 7 anos, 8 anos depois. Então, muita gente acha que a alma, com o crescimento do corpo, vai crescendo também, é como se ela fosse ganhando as suas possibilidades. E o Espírito diz, não, ela já vem com todas as possibilidades, a limitação está no corpo. O corpo está imaturo e não permite à alma toda a sua manifestação, a sua completa manifestação.
né? Os órgãos ou instrumentos das manifestações é que se desenvolvem e se completam. E isso a medicina diz que é assim, né? Os órgãos vão amadurecendo nas suas funções ao longo do crescimento do corpo. 143. Kardec pergunta: por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? E aí o orientador responde: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda muito limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, nós já vimos isso, né? Pseudo-sábios, que fazem alarde de palavras para se imporem, ainda como sucede entre vós. Do mesmo jeito que acontece entre os encarnados, existem aqueles lá que são os sabichões, né? Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorrem, então, a figuras, a comparações, que tomais como realidade. Mais uma vez, né, o Espírito explicando que nós somos variáveis ao infinito nas nossas possibilidades. Né? Assim como entre os encarnados, entre os desencarnados também existem os de limitação, os que têm muita limitação, alguma limitação na compreensão. Existem aqueles que acham que sabem tudo, né? Então não muda daqui para lá, do campo material, físico, encarnados, para a erraticidade, não muda, são as mesmas criaturas, né, com as suas mesmas possibilidades, com as suas limitações. E ele diz, olha, além disso, entre a ignorância e a pseudo-sabedoria, existe também coisas que vocês, que a linguagem de vocês não permite uma precisão muito grande. Não tem precisão, né? Vocês não têm terminologia própria, né, para certas coisas, para certos conceitos, para certos fatos. Então os espíritos superiores, encarregados de nos orientar, se valem das figuras e das comparações para que a gente tenha uma ideia, uma vaga ideia daquilo que eles têm conhecimento, né? E que nós não conseguimos alcançar por falta de clareza de linguagem. É por isso que os espíritos não definem do mesmo modo a alma, né? Existem diferenças. 144. Kardec pergunta: que se deve entender por alma do mundo? O orientador responde: o princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também à terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Eu, particularmente, nunca ouvi a expressão, né? Mas Kardec pergunta porque certamente ouviu a expressão, alma do mundo, né? E aí o Espírito diz, olha, trata-se, para variar, né, de uma alegoria, né?
é uma alegoria que deve ser entendida como princípio universal da vida e da inteligência, de onde nascem as individualidades. Deus. Ou, diz ele, alma da terra. E ele acrescenta, né? Existem alguns que chamam alma da terra. A alma da terra seria o conjunto dos espíritos superiores que nos dirigem, quando nós damos ouvidos a eles. Né? Ele diz, numa discussão essa semana com as nossas não sei como é que fala, confrade, nossas irmãs, né? Nós estávamos falando exatamente a respeito disso, nós estávamos discutindo isso. Né? Quando você usa essas figuras de linguagem, né, você pode ter entendimentos diversos. Eu posso, por exemplo, numa determinada situação, dizer que a alma da Terra está conturbada. Né? Por exemplo, né, fazendo menção ao momento que nós estamos vivendo, um momento de incerteza, de insegurança, de medo. Né? Então, a alma da Terra como se fosse o ambiente. Então, é isso que o Espírito tenta mostrar para Kardec. Olha, a linguagem de vocês ela é imprecisa. Né? Então, muita coisa, né, fica ao sabor da interpretação. Né? O que ele faz questão de fixar, como definir, né, como conceito de palavra, como a extensão da palavra, está lá atrás. Né? A alma, para ele, é o espírito quando está encarnado. Qualquer outro uso trata-se de uma figura de linguagem. 145. Kardec questiona. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Aqui fala-se de psicologia, né? Do psique, do psicológico dos humanos. E o espírito orientador responde. Esses homens, e aí vocês têm todos os que trabalharam dentro da psicologia, Freud, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Prepararam os caminhos. Eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Né? No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. A 146. Kardec questiona: a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita, um lugar onde ela fique? A alma está no cérebro, no coração, no intestino, no baço? Existe um lugar onde ela fique? E o Espírito responde: não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Ainda que o nosso orientador usa também uma alegoria, né? Tomando o coração como centro dos sentimentos. Né? Kardec então questiona, em complemento, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital, né? No cérebro ou no coração. O Espírito diz: quer dizer isso que o Espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam
Os que a situam no que consideram centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, e aqui é o grifo, eu acho que é a ideia que sintetiza a resposta do nosso orientador. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, seria o nosso cérebro, né? Cerebelo, é o que a gente tem na caixa craniana, vamos dizer assim. Aqui também a gente, vou avançar um bocadinho, usando um bocadinho do conhecimento que a gente tem de fisiologia, né, a gente entende que o comando do corpo está no cérebro. Né? A glândula mãe, a hipófise, né, que comanda todas as outras glândulas do sistema endócrino, né, está no cérebro. A epífise, que é uma glândula que só nós, os espíritas, reconhecemos o valor, está no cérebro, do lado da hipófise, bem pertinho dela. Então, é natural que todo o comando elétrico e químico dado ao corpo, né, tem origem no cérebro. Né? Elétrico e químico, né, nascem do cérebro. Então, é óbvio, né, que a gente tem que vincular mais a permanência da alma ao cérebro. Né? É por onde ele atua no corpo, é por onde ele conseguiria agir no corpo. E aí ele coloca, a alma se encontra especialmente, age, né? Se encontra, não, age, né? Especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. E aí nós entramos no terceiro tópico, que é o materialismo. O materialismo é a doutrina que se opõe a qualquer outra doutrina que fale de existência de espírito. Né? Para os materialistas só há matéria. Né? Questão número 147. Kardec questiona: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? Nosso orientador responde assim: o fisiologista, aquele que estuda o organismo, né? O fisiologista refere tudo ao que vê. É o que ele vê que é fato, que é realidade. O que ele não vê não existe. E ele prossegue: orgulho dos homens, que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. E aí remata: pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, a gente consegue entender, né, por ser aquele elemento, ou aquele indivíduo que não achando explicação, porque ele não consegue ver, não consegue tocar, não consegue pesar, medir, ele acha que não existe. É o materialista por definição. Né? Ele só acredita naquilo que ele pode ver, pegar, pesar, medir. Né? São aqueles que acham que o que ele não entende, né, não existe. São aqueles que acham que o que eles sabem é a totalidade da verdade, que não existe nada por descobrir, vamos dizer assim, não existe nada de oculto aos seus olhos ou ao seu entendimento. Então, o Espírito explica, é o orgulho. Né?
na essência, na origem do materialismo, que a gente vê, perdão, é uma demonstração de orgulho, não admitindo que haja algo fora do nosso domínio, fora do nosso conhecimento. O Kardec aqui prossegue. São só duas questões em cima desse tópico. O Kardec pergunta: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos os materialistas? São duas questões, né? A questão que ele formula é: se tentando estudar e entender a natureza que nos cerca, né, aprofundando esses estudos, não seria de se esperar que o homem, como nós, né, alguns de nós, né, já chegaram a essa conclusão, concluíssem pela superioridade, pela grandeza que é a inteligência maior de Deus? O nosso orientador responde assim. O nosso orientador se pegou num detalhe da pergunta do Kardec. Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que desses estudos, tira uma consequência falsa, pela razão de ser-lhe dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Eles não veem, não tocam, não medem, não pesam, logo não existe. Esse é o raciocínio simplório, né, daqueles que atribuem ao nada tudo aquilo que eles não conseguem explicar. O nada, em consequência disso, a existência de um nada, de um vazio, de alguma coisa inexplicável, alguma coisa definitiva, né, acaba sendo uma explicação natural. Então, o corpo falece. Bom, se o corpo falece e eu vasculho o corpo e não acho nada no corpo, é porque não existe nada no corpo, né? É óbvio, foge aos meus olhos, foge às minhas percepções materiais, né? Mas alguma coisa animava aquela massa inerte. Como eles não conseguem explicar o princípio vital, como eles não conseguem explicar a existência de um princípio inteligente, a alma que dirige o corpo, que direciona as ações do corpo, né, tudo se limita a um corpo. Existe uma consideração relativamente extensa que Kardec coloca aqui, logo na sequência, que eu vou ler para depois a gente comentar. Ele diz assim: por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudaram o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram como se fosse, por efeito, da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio.
procuraram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, à morte se seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência, se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram uma doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o gérmen de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias, e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva além da do meu corpo roído pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão no-lo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade como gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial,
Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme ao bem ou ao mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá essa última significação, símbolo. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê, nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se encontram, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios, os fracos, a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite. E o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. O texto de Percy combate a ideia do materialismo, né, com uma argumentação, além de farta, né, muito lógica, racional. Eu chamo a atenção, né, para só um aspecto que o Espírito coloca aqui. Né, o Espiritismo como um auxiliar da religião. E o que seria a religião? Né? A religião não é senão, eu colocaria assim, né, o Evangelho de Jesus. No meu caso, que sou cristão, né? Talvez os muçulmanos talvez coloquem a figura de Maomé. Eu coloco a figura de Jesus como orientador, meu orientador, vamos dizer. Né? Então, os princípios religiosos são aqueles esboçados por Jesus. O Espiritismo de Percy não é uma religião, não traz uma fundamentação ética que não seja a de Jesus. Então, quando ele coloca aqui que o Espiritismo é um auxiliar da religião, ele coloca nesses termos, né? Que
o estudo do Espiritismo, os eventos de ordem espírita, né, as comunicações, tal, são elementos auxiliares, né, para o exercício religioso, que é ditado pela norma ética moral de Jesus, no meu caso. Né? Então, assim nós encerramos o capítulo 2, né, da encarnação dos espíritos, né, tendo uma visão bem ampla, né, de finalidade, né, a conceituação que se aplica, né, e a fundamentação, vamos chamar assim, filosófica, né, de combate à ideia do materialismo, aqueles que não acreditam, que não admitem, melhor dizendo, que não admitem a existência do espírito, a existência e a ação do espírito. Né? E se alguma coisa admitem, admitem enquanto o corpo tem alguma vitalidade. Quando o corpo falece, né, eles admitem que encerrou-se o ciclo e que não há nada mais além daquela matéria. Esse é o materialismo. Então, com esses 3 tópicos, com essas 3 abordagens, né, nós encerramos o capítulo 2º. Semana que vem nós vamos para o capítulo 3º, e aí já é de volta o espírito, extinto a vida corpórea, à vida espiritual. Né? Por enquanto nós estamos falando aqui da nossa situação, encarnados. Vamos falar dos que estão na erraticidade. Os irmãos fiquem à vontade para fazer críticas, comentários, acréscimos, perguntas, né, no espaço reservado para aquele espacinho reservado no ID, né? Lá tem e nós estamos atentos, se os irmãos tiverem alguma questão, alguma pergunta, nós, com o maior prazer, nós responderemos. Tá? Agradecidos a Deus pela oportunidade, ao Mestre Jesus e aos bons amigos pela companhia e orientação, nós encerramos a nossa reunião, né, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua luz, para que tenhamos visão clara dos objetivos a alcançar e dos caminhos que a eles conduzem. E que o Mestre nos infunda muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.